treinamento de hoje, tá, envolve um treinamento muito básico da área de compras, tá? É muito mais a questão de passar pelo roteiro de operações básicas do módulo de compras. Óbvio que eu vou dar aí alguns detalhes, né? Porque muitos têm dúvidas de como fazer esse processo funcionar, principalmente a transição entre a solicitação de compra até chegar a cotação em si, poder lançar as cotações. A gente vai comentar sobre alguns parâmetros que têm relevância nesse processo, mas basicamente vai ser passar pela operação até gerarmos um pedido de venda, tá? Então toda a operação surge desde lá da solicitação, vai passar pela cotação, tem a aprovação e aí sim chega até o pedido de venda. Hoje nós prevemos aí no máximo aí nosso treinamento aí está rodando por volta de 2 horas no máximo, tá? Então realmente não vai ser muito detalhado não. Nós estaremos gravando esse treinamento, então se vocês e vai ser passado para cada um que está presente aqui, né, se inscreveu, então não se preocupe aí de fazer Continue ouvindo, eu vou te falar. não se preocupe de fazer as anotações, porque a gente vai passar essa gravação, vai encaminhar a gravação para vocês, tá? Só algumas coisas em relação à etiqueta, eu vou pedir que mantenham os seus microfones, seu áudio desligado, né, enquanto eu vou estar comentando, fazendo a apresentação. Vocês podem colocar dúvidas no chat, né, que tem aqui dentro da plataforma. Ao final, se houver tempo ainda, a gente vai responder algumas dos questionamentos, mas em geral, se houver dúvidas um pouquinho mais aprofundadas, vocês vão poder encaminhar isso por meu e-mail, tá? A gente vai divulgar o e-mail também, vocês podem passar para o meu e-mail, eu me comprometo a responder a cada um de vocês aí as suas dúvidas mais ligadas ao assunto de compras, né? Beleza? Já estamos aqui em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 3 pessoas. Vamos aguardar só mais alguns instantes, né? Mais alguns minutinhos, somente para podermos iniciar, tá? Mais uns 2 minutinhos para dar um tempinho aí pro pessoal que está aí atrasado aí para entrar dentro do treinamento. Falta pouca gente agora. Bem-vindo, Logan. Bom, Tudo jóia. Ok, em respeito então aos que já se encontram aqui, a gente vai dar início, tá? Eu vou apresentar aqui agora a minha tela e a gente vai poder dar início ao nosso treinamento então.
Beleza. Bom, no escopo então que eu já tinha comentado, né, sobre esse treinamento dessa manhã, vai ser de como gerir melhor as compras da empresa usando as ferramentas básicas, né, do módulo de compras do nosso ERP E2Corp. Então a gente vai apresentar alguns conceitos e ferramentas visando assim uma gestão melhor de compras, né, dentro do processo de como utilizar o operacional das ferramentas, como a parte de solicitações, cotações, aprovações dos pedidos e, se houver tempo, uma parte dos relatórios ou comentários sobre os relatórios que já estão nativamente prontos, né? Nós temos aí, cada um de nós, um desafio, né, todos os dias, né? Nosso ambiente de negócio tem sofrido diversas influências, né, de vários dos mais variados que atualmente se influenciam, né, todos os nossos negócios, e isso está nos levando à necessidade de nos adaptarmos, né, porque isso é a necessidade para a sobrevivência das organizações, né. Jim Collins comenta que o lucro não é a principal razão de ser de uma empresa, mas ele é como o sangue para o corpo. Então é algo necessário para a sua vitalidade, mas não a principal razão da vida. Mas o fato de a gente não ser o lucro principal, a razão principal de uma empresa, de qualquer maneira é isso que ela mantém, é o que mantém a empresa funcionando, é uma empresa viva, né? E isso envolve exatamente com relação à área de compras por causa do direto envolvimento na questão dos custos da empresa, né? Então, as nossas ferramentas que a gente vai comentar aqui, que a gente vai passar, solicitações, as cotações por itens, a tela de cotações de fornecedor, que muita gente não sabe para que serve, né? A parte de aprovações e os pedidos de compras, tá? Ok, então qual caminho nós vamos seguir aqui? Nós vamos dar início, basicamente, vou focar em parâmetros e operações no sentido de tal processo básico do compras, tá? Que normalmente seria utilizado dentro da ferramenta do E2Corp, tá? Ok, então vamos navegar aqui nos processos de compras, já entrando direto na tela do E2Corp. Ok, bom, o módulo de compras em si tem alguns parâmetros que têm influência direta dentro dos cadastros, né, para efeito da utilização básica do módulo em si, né. Um dos principais, são três principais cadastros na realidade, né. Um é o cadastro do fornecedor. Eu aqui estou usando já os meus atalhos, tá? Eu vou acreditar a vocês que já tenham como saber usar, né, o uso básico do sistema em relação à navegação dentro dele, tá? Bom, o módulo de cadastros tem esse cadastro de fornecedores, que também é possível ser acessado aqui dentro do módulo de compras, né? As informações, desnecessário dizer que as informações básicas, né, do módulo do cadastro de fornecedor tem que estar informadas aqui, né? Ou seja, aquelas informações obrigatórias para a validação desse cadastro, tá? E algumas informações ajudam na questão do lançamento das operações em si, né? Que tem algumas amarrações aqui. Então, por exemplo, se existe uma forma, uma condição de pagamento padrão deste fornecedor, e padronizado não significa fixo, tá certo? É só um padrão que vai ajudar no preenchimento dos lançamentos operacionais. Então, se já tiver uma condição de pagamento padrão do fornecedor, anotá-lo aqui vai ajudar no lançamento. Algumas outras informações, como se houver relação com transportadora, né? Ou a questão do redespacho, se for um fornecedor muito distante, também vai influenciar lá, ajudar no preenchimento do operacional do pedido de compra, da própria cotação em si, vai levar já as informações padronizadas aqui. Isso então em relação ao cadastro de fornecedores. No cadastro de produtos tem um pouquinho mais de informações que tem influência direta também em algumas partes operacionais, tá? Então estou abrindo aqui o cadastro de produto.
Beleza. Então, assim, se eu pegar um cadastro qualquer, né, de materiais aqui, eu tenho aqui algumas informações, são básicas, ligadas exatamente à questão de compras, tá? No escopo de hoje, eu vou comentar só algumas das informações. Tem muito mais informação, mas algumas das informações que têm influência direta na questão das quantidades que o sistema acaba ofertando para efeito lá da geração do pedido de compra. E são esses, basicamente, esses campos aqui, ó. Lote mínimo de compra, que seria a quantidade mínima que o seu fornecedor te fornece deste material que estou parametrizando aqui, né, desse item que estou parametrizando. Então, esse campo aqui, se houver lançamentos, né, eventualmente, ou mesmo que a solicitação seja para quantidades menores, né, quando for gerar o pedido de compra, o sistema obviamente vai seguir esse lote mínimo de compra aqui, tá certo? Então, se for menor, que por exemplo, como está registrado aqui 5, o pedido a ser gerado vai ser gerado na quantidade mínima que o fornecedor fornece, tá certo? O lote padrão também pode ser seguido. Então, por exemplo, o lote padrão, diferenciando do lote mínimo, né, ele por exemplo, se o fornecedor te fornece em unidades de embalagens maiores, né, fechadas, por exemplo, que é o caso, por exemplo, pode ser um saco, um pacote com 100, né, ou caixas com 10. Então não adianta tentar comprar desse fornecedor em quantidades menores que esse lote padrão, ou às vezes números quebrados entre esse lote padrão. Então não adianta, por exemplo, tentar comprar 11. Obrigatoriamente eu vou ter que comprar 20, que seria o lote padrão dentro de cada embalagem mínima aí do meu fornecedor, tá? Então esses dois campos influenciam na questão da quantidade que vai gerar lá no pedido de compra quando eu utilizar lá o processo de criação do pedido de compra, tá? Outros parâmetros que vão influenciar também neste momento do lançamento dessa parte básica, tá? Vai ser essa questão da cotação, né? Então, eu vou dizer para o sistema se o material que eu estou parametrizando, ele obrigatoriamente vai ter cotações. E sendo obrigatório, qual a quantidade mínima de cotações aqui eu vou estabelecer, e o comprador vai ser necessário ele seguir essa quantidade mínima de cotações para poder enviar essa cotação para a vencedora, né, para aprovação, beleza? Também tem algumas informações em relação a alternativos. Muita gente não sabe, né, como utilizar essa questão do alternativo. O que é esse alternativo? Aqui no cadastro de produto, existe a possibilidade, é mais uma das funções, né, de para cada material eu cadastrar alternativos a ele. O que significa isso? Significa assim, se no mercado, né, eu não encontrar esta matéria-prima ou este item que eu desejo comprar, eu posso eventualmente substituí-lo pelo material que eu cadastrar aqui como alternativo. Então, se eu disser para o sistema, se não encontrar essa matéria-prima, pode procurar esta outra matéria-prima que eles se equivalem. E pode comprar e cotar essa matéria-prima desse alternativo cadastrado para este item aqui. Tá certo? Então essa é uma das funções. Aqui eu criei como um botão, eu também estou assumindo que vocês já saibam como personalizar isso, né? Mas ele é mais uma função, uma das funções que estão disponíveis aqui nas funções adicionais, tá? O cadastramento desses alternativos, beleza? Ok. Outra coisa que também influencia bastante na questão da geração do próprio pedido de compra em si, né, é que vocês podem cadastrar as unidades que os fornecedores fornecem, tá certo? Porque isso facilita depois na entrada, principalmente na compra e na entrada da nota, né? Então existe também mais um cadastro
que é padrão dentro do sistema, mais uma das funções adicionais, que é a possibilidade de, desde que eu tenha o meu item cadastrado com a unidade que eu movimento dentro do meu estoque, tá certo? Que é esta unidade aqui, tá? Mas eventualmente o fornecedor me fornece, sei lá, em caixas, né? Ou fornece em unidades maiores, né? Que não é essa unidade que eu utilizo internamente. Então o que acontece? Eu sou obrigado a cadastrar as unidades de conversão. Então aqui basicamente o que eu vou cadastrar é dar para o sistema, se meu fornecedor me fornece numa unidade diferente, por exemplo essa aqui, e a minha unidade de estoque é essa. Então, para converter como eu compro, né, eu tenho que dar o fator de conversão, que basicamente está aqui nessa formulinha, né? Mas significa o seguinte: para eu transformar uma caixa de 50 aqui, que é a unidade que eu cadastrei, né, para usar, que é o fornecedor utiliza, para a minha unidade de estoque peça, eu multiplico pelo fator 50. Então, toda vez que eu der entrada ou comprar com essa unidade, ou o fornecedor me der entrada de nota, né, chegar com o arquivo XML dele nesta unidade, o sistema já vai fazer a conversão para a minha unidade de estoque automaticamente com isso aqui gravado, criado aqui. Tá? E aí, veja que na verdade, pode ser as mais diversas, né? Se eu compro de diferentes fornecedores que fornecem com... principalmente tem variação na questão da simbologia, né? Pode misturar maiúsculas, minúsculas, inicia maiúscula, depois tem a minúscula, enfim, né? Cada fornecedor pode dar a unidade mais esdrúxula que seja lá na nota dele. Quando eu der a entrada ou fizer o pedido, já primeiro posso fazer na unidade que ele já utiliza, né? E quando chegar a nota, eu já fazer a conversão para a entrada desse material para dentro do estoque. Bom, essas seriam as informações então relevantes em relação aos cadastros em si. O terceiro cadastro que é importante, também tem influência para efeito desse procedimento de compra, são esses grupos de compras. Tá? Eu sempre esclareço em relação a esses grupos pelo seguinte: muita gente confunde esses grupos de compra para serem utilizados, né, esse cadastro aqui, com a família de materiais. Tá? Não é a mesma coisa. Tá? Isso aqui é uma maneira de eu agrupar materiais que serão comprados ou porque pela origem, né, que vem para dentro da solicitação é comum, então são todos destinados, por exemplo, que o exemplo foi montado por centros de custos, né, que seriam equivalentes. Então seriam orientados, todos os materiais seriam orientados para esse grupo de compras e eles seriam comprados juntos. Ou determinados materiais são comprados sempre juntos ou cotados sempre juntos nos mesmos fornecedores. Não importa que eles não sejam da mesma família de materiais. Às vezes pode ser matéria-prima misturado com material de consumo, né? Misturado com embalagem. Né? E aí são todos cotados e comprados nos mesmos fornecedores. Né? Então é esse tipo de situação em que a gente criaria o grupo de solicitação de compras. Tá? E aí eu posso, eventualmente, depois que eu tenho isso estruturado, né, ligar isso lá no meu cadastro de produto para já deixar isso padronizado, né, porque é mais uma informação que também pode ser ligada aqui no cadastro do produto em si. Então, se eu entrar aqui no cadastro de produto, na edição dele, ele vai ter aqui na parte de compras o grupo de compras a qual ele pertence. Eu posso já deixar aqui pré-definido e o sistema vai seguir em algumas filtragens por essa relação aqui, tá certo? Então, onde isso já se aplica? Diretamente na primeira tela operacional que nós temos, que muitos às vezes
não sabem por que que ela acontece assim, agora eu estou explicando. Aqui em solicitação de compras, bom, origens de solicitação de compra. Primeira, né, seria exatamente essa origem que eu estou utilizando agora, que seria a inclusão manual de uma solicitação de compra. Né? Existem dentro dos sistemas e não vai fazer do sistema e não vai fazer parte do escopo desse treinamento hoje, né? As duas outras origens de solicitações de compras dentro do sistema. Uma seria pelo cálculo da necessidade de compra, que tem uma tela específica, que também tem uma série de parâmetros, e aí envolveria um outro treinamento, seria a parte de avançada do processo de compras, né? Que geraria automaticamente aqui para mim essa solicitação de compra de todos os materiais, enfim, já viriam classificados, desde que eu tenha ligado lá no cadastro, em cada um dos grupos de compras que eu estou fazendo o lançamento de automático de solicitação de compras. Essa é uma origem. A outra origem automática seria dentro do módulo de produção, onde tem o plano de compra, plano de produção. O plano de produção realiza lá um cálculo em que, frente à engenharia, o cadastro de engenharia dos materiais, né, daquilo que vai ser produzido, ele calcula os materiais que seriam necessários. Não tendo estoque, ele direcionaria para solicitação de compra. Né? Então, são essas as duas origens automáticas dentro do sistema que não estão fazendo parte do escopo hoje, que eu não vou mostrar, mas que seriam por origem automática das solicitações de compras. Hoje a gente vai utilizar aqui a inclusão manual de uma solicitação. Tá certo? Então, basicamente, dentro do sistema, eu escolhi lá o grupo então de solicitação, aonde eu vou fazer a inclusão de uma solicitação. Essas solicitações que estão apresentando aqui, então, elas já são todas filtradas em função daquele grupo de solicitações, né? E para fazer uma inclusão de solicitação é bem simples, né? Ela não tem muito segredo. Aqui, basicamente, eu tenho uma informação que é relevante, porque depois vai ser utilizada para eu trazer lá para a cotação, né? Na tela de cotação, é a data do lançamento, essa é uma informação importante. Eu posso aqui colocar ou não quem é o solicitante, para efeito de poder informar quem é o solicitante, ele tem que constar lá na lista do meu cadastro de funcionários, tá? Lá no módulo de cadastros, tá? Então, escolhendo lá o solicitante, ele vai aparecer aqui e fica registrado, tá certo? E uma outra data, que é a única outra data relevante também, que pode ser utilizada lá para efeito da cotação, é colocar para quando esse material que vai ser solicitado vai ser necessário dentro da casa, né, dentro da empresa. Então é importante também, se for fazer, né, utilizar prioridades de cotação de materiais pela data da necessidade, se o usuário tiver preenchido, isso vai ser importante dentro do seu processo, do seu procedimento aqui de compras. Várias anotações podem ser feitas, já pode ser pré-definido a conta, né, do plano financeiro lá, a conta de despesa, que pode ser já definida aqui na própria solicitação, desde que obviamente o usuário tenha conhecimento do que tem que preencher aqui, de que tipo de despesa nós estamos falando que ele vai lançar aqui, né? Então ele pode já definir uma conta de despesa e qual o centro de custo, que também pode ser definido nesse momento aqui, mas não é obrigatório, lembrando sempre, tá certo? Ele pode ou não ser definido aqui, porque isso ajuda todo o processo à frente, né, com todo o restante da integração, que culmina lá no financeiro, quando é gerado, depois da entrada da nota de entrada, o título do contas a pagar, que já iria classificado, então, essa despesa lá para dentro do financeiro. Gravando aqui essa informação, eu vou ter a minha solicitação aberta e ele já abre para mim a possibilidade de lançar, né, os itens que eu quero fazer a solicitação, beleza? Então eu vou incluir o item,
Aqui eu vou chamar por qualquer... Bom, aqui as buscas, né, dentro do sistema, existem aí as mais diversas parametrizáveis, pode ser por código, pode ser pela descrição, pela complementar, enfim, isso aí é definido conforme as parametrizações que foram feitas durante o momento da implantação, né? O sistema tem aí, nessas novas versões, uma série de buscas, né, que são novas, de um momento mais facilitador, né, nessa questão de seleção. Então, quanto mais eu coloco de informação, ele vai restringir os itens que ele vai apresentar aqui. Eu vou pegar qualquer um dos itens aqui. O que ele vai carregar para mim? As informações que já estão carregadas lá no cadastro de produto. O importante, né, que é a questão da unidade, né? Neste momento aqui, se houver a unidade de conversão, eu lembro novamente, também pode ser feita a alteração nesse momento. Se não houver, vai ser na unidade de estoque que eu vou fazer o meu pedido, a minha solicitação. Aqui ele já carregou a data da necessidade que eu coloquei na capa da solicitação, mas em tese poderia para este item ter uma outra data de necessidade, tá? Então poderia ser uma data, eventualmente uma data diferente aqui só para este item aqui também. E a informação, por padrão, dentro do sistema, padrão sempre é não, né? Nessa questão aqui. Mas quando eu faço o agrupamento dentro da tela lá, eu defino se vou cotar esse material ou não, porque, enfim, né, a única possibilidade de, seguindo o processo da solicitação avante, é inserir a cotação para depois chegar na aprovação e geração do pedido de compra, tá? Bom, e isso dá a sequência, né? Ele já me abre o segundo, que eu vou poder incluir mais um item e por aí vai, né? É assim que eu vou fazendo o preenchimento daquilo que eu quero nessa solicitação de compra aqui. Encerrou, eu dou o comando do cancela, o que significa somente que eu não vou fazer uma nova inclusão, e ele aí vai carregar aqui para mim os dois itens, o que eu já tinha lançado, na quantidade que eu já tinha pedido, e isso encerra o processo de inclusão, né, da minha solicitação, né? Aqui eu não coloquei, mas seria importante eu colocar, sempre para distinguir, né, uma solicitação da outra, né, uma descriçãozinha aqui para eu poder distinguir um do outro, né, nesse momento na tela aqui em que ele é apresentado aqui, beleza? Ok, bom, aí importante, né, isso tem algumas regrinhas básicas em relação a como essa solicitação vai poder aparecer lá na cotação, na tela de cotações. Primeiro, ele tem que estar passado por esses dois mudanças de status aqui, que podem eventualmente ser definidos para somente alguns determinados usuários utilizarem, né? Se houverem aprovações desde essa fase de solicitação. Se, por exemplo, você definir que qualquer usuário do sistema pode solicitar manualmente compras. Se não, se só o comprador ou alguém especificamente, né, que tem o conhecimento vai fazer essas solicitações, é importante fazer a confirmação e a aprovação, tá? Somente solicitações aprovadas que vão surgir lá na tela de cotação, tá? Vão surgir lá no agrupamento quando eu puxar isso lá para a tela de cotações. Então, obrigatoriamente tem que estar num status aprovado aqui, senão não vai aparecer. Então, status como só confirmado, só aberto, esses aqui não vão aparecer de jeito nenhum lá na minha tela de agrupamento, lá na seleção das solicitações, para eu definir o que vai ser cotado, beleza? Aqui ainda tem a possibilidade de eu imprimir, né, essa solicitação, esse documento de solicitação, que pode ou não ser utilizado. Esse é o formato padronizado, nativo dentro do nosso sistema, né, que pode ter aí, sei lá, as assinaturas também, o registro das assinaturas das pessoas ou não.
Isso aqui fica à escolha de vocês, tá certo? E com isso terminamos a parte de solicitação, ok? Beleza. O próximo dentro do da nossa sequência de operação seria a tela de cotação. Na tela de cotação, é chamado cotação e agrupamentos, porque é aqui que eu vou fazer a definição, né, de puxar das solicitações os itens que serão cotados, né, dentro do meu processo de compras. Então aqui eu já tinha deixado um lançado aqui, só vou entrar na edição para mostrar aqui. Então, existem diversos campos que têm influência nessa questão, então, da criação das cotações. Primeiro se eu vou definir uma validade para as cotações que vou estar captando, se eu vou cotar nesse momento somente um grupo específico ou não, se eu deixar vazio, ele não vai pedir, se eu definir que sim, ele vai pedir que eu escolha qual o grupo de solicitações que eu vou iniciar esse processo de cotação. Então, o uso disso é livre, né? Você pode ou não utilizar isso. Então, lembrando, essa estruturação é importante se você for agrupar, né? Em algum momento, agrupar essa informação ou não, tá? Aqui no meu caso eu não vou utilizar esse agrupamento aqui. Então vou deixar vazio aqui, vou deixar como não agora. Tem que informar. Bom, aí você vai utilizar o período em datas de solicitações. Então lembra, eu tinha lá duas datas que eu comentei com vocês, que é o período que eu vou puxar as solicitações que foram incluídas dentro do sistema, né? Uma delas era a data do lançamento. Então, eu vou considerar nesse parâmetro aqui, né? Se estou definindo então que as datas preenchidas aqui são aquelas datas de lançamento. Mas eu poderia também trabalhar com a data de necessidade, né? Que é aquela segunda informação de datas que tem lá nos campos dentro da solicitação em si. Então, existem essas duas possibilidades. Obviamente que na questão da necessidade tem que estar muito bem amarradinha essa operação com a pessoa que faz o lançamento da necessidade, para o comprador não sair aí, porque se tudo tem prioridade, né, se tudo é para ontem, nada é prioritário, vai seguir a sequência que o comprador puxar aqui dos lançamentos que vieram de compras. Não há necessidade de informar lá no campo a data da necessidade, se não souber usar esse critério, tá certo? E última possibilidade, essa questão do ponto de pedido, isso tem uma amarração de uma automação que teria necessariamente que ter uma regra customizada, tá? Por isso que a gente não vai passar nesse momento aqui, mas existe um campo lá de ponto de reposição lá dentro do cadastro de produto que pode ser utilizado através de amarração da customização de uma regra dentro do sistema, que a gente pode trazer esses lançamentos nesse momento, agrupar esses lançamentos para dentro no momento aqui de cotação, tá? Bom, esse próximo parâmetro aqui, ele vai perguntar, você vai preenchê-lo se você necessitar separar, por exemplo, várias solicitações podem ter os mesmos itens solicitados. E aí o padrão normalmente é eu agrupar, né? Que é exatamente o sentido dessa tela, né? Que é agrupar os mesmos itens, somando as quantidades dos mesmos itens das várias solicitações lançadas dentro do sistema. A outra possibilidade é trazer por solicitação. Então aí os itens que estavam repetidos vão ser lançados várias vezes, tantas quantas houver nas solicitações no período que eu estou agrupando, tá? Então assim, se eu usar por solicitação, ele vai lançar o mesmo item várias vezes. Se houver esses lançamentos dentro das solicitações. Se eu colocar não separa, ele vai somar as quantidades.
A próxima, ele está perguntando aqui se eu quero selecionar as solicitações que serão atendidas, mesmo que me traga da lista, né, várias solicitações, eu vou ter uma lista para confirmar qual das solicitações o comprador vai atender nesse momento aqui. Eu estou deixando sim só para vocês verem como é que aparece lá na tela, né, mas a princípio a gente não vai fazer nenhuma restrição. Bom, a outra informação relevante nessa questão de compras, né, é se eu quero ou não, desde que eu já tenha dentro do meu sistema um histórico de lançamento de cotações anteriores, se eu quero ou não recuperar as cotações que já foram lançadas anteriormente, que facilita, né, principalmente para saber quais foram os fornecedores que eu já cotei dos materiais que ele vai trazer, né? E quais valores foram feitos ou lançados, quais informações foram lançadas dessas cotações anteriores. E aí aqui, ao dizer sim aqui, eu vou ter que informar duas informações aqui que seriam relevantes. É dizer, a partir de que data de lançamento de cotação eu vou querer recuperar. E dentre todas essas cotações já lançadas desde essa data, quantas eu quero recuperar, que no caso aqui, se eu informar que é só uma, seria só a última cotação lançada. Se for duas, três, seriam as duas ou três últimas cotações lançadas, né, a partir desta data que eu referenciar aqui para mim. Então, todos os itens que tiverem, né, o histórico de cotações lançadas, com esses parâmetros ativados, eles vão trazer essas informações, tá? E aí, basicamente, eu vou gravar aí essa capa de informações aqui, né? E vou executá-la, então. Então, importante, lembrando, ele só vai trazer dentro do período que eu defini lá, no caso de datas de lançamento, as solicitações que estiverem aprovadas, né? Confirmadas e aprovadas, ok? Então, quando eu der o comando, que seria o agrupar, que seria puxar lá de solicitações, né, os itens que foram solicitados, ele vai pedir novamente aqui vai repetir, na verdade, né, algumas das informações que eu já tinha lançado lá na capa desse lote de cotações, né? Então aqui eu vou só repetir, se eu quiser, e eventualmente eu posso alterar aqui nesse momento. E vai abrir aquela lista. Então olha lá, ele só localizou essas solicitações porque elas estavam lá no status já de aprovadas. Somente as solicitações aprovadas é que aparecem aqui. E aí eu posso, ou eu dou a seleção só de algum deles, ou se eu não selecionar nenhum deles e der o continua, vai ser considerado todos, tá? Então aqui eu vou continuar. Confirmo. Então ele diz, olha, eu peguei então aquelas 4 solicitações que você selecionou, delas todas 13 diferentes itens foram trazidos. Sendo que ao final houve o lançamento de somente 10, porque eles repetiam, alguns dos itens daqueles 13, né, eram repetidos, e porque eu selecionei no parâmetro que ele não separasse, ele agrupou então os itens. Como é que eu vou poder ver quais itens então foram trazidos para cá? Quando eu clico aqui em itens, e vai me trazer aqui todos os itens que foram importados a partir então lá das solicitações, beleza? Bom, a quantidade foi trazida de lá, uma delas inclusive estava com uma quantidade tão imensa que estourou o campo aqui, aí depois a gente pode dar uma editada nessa questão aqui.
Eu vou fazer o primeiro lançamento, a primeira possibilidade de lançamentos, né, de cotações aqui dentro da tela de cotações. Uma delas é o que a gente chama então de cotação por item, né? Então é feito da seguinte maneira: eu tenho o item aqui selecionado, ele se encontra no status de aberto dentro do meu lote de compra, tá certo? E eu vou lançar as cotações que eu já obtive deste material. Neste momento que eu estou lançando as cotações, caso eu tenha informado para o sistema que recuperasse as cotações históricas, né, anteriores, seriam essas cotações para este item que iriam já ser trazidas para cá. Como não tinha marcado lá o parâmetro para trazer o histórico de cotações, né, ele não trouxe nenhum. Então eu sou obrigado a fazer o lançamento manual das cotações. Então assim, eu vou escolher aqui vou informar aqui alguns fornecedores, os dados da cotação para esse material. Veja, a condição de pagamento ele trouxe lá o que estava amarrado lá no cadastro do fornecedor. Se eu não for seguir nesse caso aqui especificamente para essa compra, vai ser uma outra condição de pagamento. Beleza, o sistema vai abrir então as várias condições de pagamento já cadastradas e eu seleciono aqui. Então é o código 30 que ficou aqui ao invés do 6 que está padronizado lá no cadastro do fornecedor, certo? Beleza. Então os dados que estão lá, a moeda zero o código de moeda zero é em real, a quantidade que foi lançada aqui, o prazo de entrega é importante, eu vou informar aqui que ele está me fornecendo, o valor, eu vou inventar os valores cheios para a gente poder ter a operação mais fácil. Aqui a parte da tributação veio amarrada lá da questão dos parâmetros fiscais lá do cadastro do produto, tá certo? E aí eu vou avançando aqui no meu lançamento. Posso colocar ou não algum valor de já desconto negociado. E aí eu vou ter o valor calculado aqui para mim. Se eu quiser lançar qualquer observação, se não, vou gravar. Uma próxima cotação. Lembrando que você vai ser obrigado a lançar a tantas cotações quantas forem obrigatórias, caso esteja isso parametrizado, né, para este item aqui lá no cadastro deste produto aqui, beleza? Então aqui nesse caso ele carregou uma condição de pagamento padronizada, a moeda é a mesma, a quantidade é a mesma, o prazo de entrega eu vou diminuir aqui, só para a gente ter uma noção de o que vai acontecer lá em relação à seleção aqui, de como pode ser utilizado o processo automático de seleção de quem é o vencedor das cotações. Bom, para não perdermos muito tempo, eu vou já gravar essa cotação lançada. E vou realizar, digamos que nesse caso aqui, somente 2 cotações fossem o suficiente. Bom, aqui dentro do sistema, ele vai aparecer, vou maximizar aqui a tela para mostrar as condições dos lançamentos, que são alguns critérios importantes, né? Ele já traz aqui Ixi, eu acho que esse valor aqui que eu lancei está muito errado. Beleza. Então aqui, o normal dentro das cotações já lançadas é simplesmente o comprador, já observando aqui as condições aqui, né? Ele mesmo vem aqui e faz a seleção. Né? Ele manualmente vem aqui e fala, olha, esse aqui venceu, é o menor preço que eu queria, selecionou, é
esse fornecedor que vai me fornecer. Mas o sistema tem também uma maneira de selecionar isso automaticamente para você. Através do quê? Através desses métodos aqui. Então, por exemplo, eu posso pedir, se eu tivesse várias cotações lançadas aqui, o que quisesse que o sistema me ajudasse aí a selecionar automaticamente o vencedor dessas cotações lançadas, né? Me dê o que me apresenta o menor preço líquido, que ele seria o vencedor. Aí eu uso a autoseleção aqui, veja que ele já mudou aqui esse campo para S, que seria indicar quem foi selecionado, e a fonte para outra cor, dizendo que pelo preço, quem vence é este fornecedor. Ah, mas e se eu for levar por qualquer motivo, levar em consideração que quem me dá o melhor prazo de pagamento seria selecionado? Ah, não mudou. Por que não mudou? Porque, na realidade, o prazo em si, né, apesar de serem prazos de pagamento diferente para cada um deles, né, em média, os dias para pagamento aqui são equivalentes, então pouco importa. Então é melhor pegar as duas melhores condições, a melhor condição de preço mais o prazo de pagamento aqui. Ah, mas então eu quero ver quem é que eu preciso do material logo, não tem jeito, eu estou encalacrado com essa possibilidade de trazer esse material e eu tenho que trazer ele quanto mais cedo possível eu tenho que trazer esse material. Bom, aí eu faço uma nova autoseleção aqui e o que ele fez? Ele mudou para o que tem o menor prazo de entrega. Então é assim, nesse momento da definição então, de quem é o vencedor dessas cotações, existe essa possibilidade então de fazer essa seleção dessas 4 maneiras, né? Manual ou melhor preço, menor prazo, maior prazo de pagamento, ou, em média, e menor prazo de entrega, né? Ou, se for o caso, se por exemplo ser uma situação, né, em que apesar desse fornecedor ter o menor preço, ele não tem toda a quantidade que eu preciso. E aí eu vou ter que comprar uma parte com ele, nesse preço menor, mas eu vou ter que comprar o restante com outro fornecedor, porque o meu fornecedor com menor preço não tem a quantidade total do que eu preciso. Então existe a possibilidade dentro do sistema ainda de dividir essas quantidades entre mais de um fornecedor. Então, Marcos, sim, posso fazer uma pergunta? pode. Isso aqui, todas essas informações que estão lançadas aqui, já houve um contato prévio com o fornecedor, certo? Isso. Eu não... Pode ser que tenha passado despercebido. Em algum momento existe algum formulário, alguma coisa que eu estou enviando para o fornecedor para que ele me fale o preço dele, a coisa desse tipo, ou não? Para este momento, para este tipo de lançamento de cotação de preços, não. Eu já teria que ter feito o contato com o fornecedor, prévio, captado a informação e aí sim fazer esses lançamentos, esse operacional. Tá ok. Beleza. Bom, eu vou aqui fazer a operação de divisão da quantidade, só simulando, né? Eu vou tirar aqui a seleção que foi feita e vou dividir as quantidades entre eles. Na verdade, eu vou ter que dizer que esse segundo aqui, ele também é selecionado. E aí eu dividir as quantidades. Então aqui eu vou dizer quanto fica. Então, para utilizar esse botão de divisão de quantidade, eu tenho que dar quais os fornecedores que eu estou selecionando aqui. E aí eu vou dividir as quantidades entre eles. Beleza? Então essa é outra possibilidade aqui de fazer a aprovação. Uma vez feito isso, o que aconteceu aqui? O sistema já atualizou que eu tenho um ou mais, né, fornecedores selecionados para este item.
e que foram lançadas, foi lançada essa quantidade de cotações para efeito da análise posterior de quem for fazer a aprovação, por exemplo. Né? Esta aqui, basicamente, seria o encerramento do trabalho do comprador, que seria captar as cotações, lançar as cotações, selecionar quem venceu, um ou mais, e aí, em tese, seria o final do trabalho de um comprador, tá certo? E aí teria que fazer, eu não preciso necessariamente, isso é uma das coisas que acontece dentro do sistema, não teria que necessariamente, para efeito da aprovação, solicitar, fazer o lançamento de todas as cotações de todos os itens imediatamente, tá? Por quê? Aí, já avançando um pouquinho na informação. Porque lá na tela de aprovação, que, primeiro, não é uma tela que todo mundo vai ter acesso, né? Eu estou aqui presumindo que todo mundo saiba, né, como configurar aqui o acesso à tela a como as operações, né, do que pode ser feito aqui dentro da tela de aprovação, né? Isso aqui pode ser no nível do próprio comprador vir aqui e já terminar, né, os lançamentos da aprovação desses lotes de compra, ou somente algum usuário específico, como um diretor ou um gerente, que vai fazer a liberação dessas compras, né? Que foram cotadas, já tem cotações com vencedores. Então aqui, das duas maneiras de fazer a aprovação são as seguintes: eu posso aprovar o lote todo, de todos os itens que estão sendo lançados, né? E vir aqui e tentar fazer essa aprovação do pacotão todo, né? Eu posso vir aqui e verificar quais são os itens que tem lançamentos, né? E ele me trouxe só o último item, nesse caso aqui, né? Que eu fiz lá o lançamento. Não, nesse caso aqui não. É esse último aqui. Desculpa. Esse primeiro aqui. Não. Esse aqui. Ele me traz os itens que estão constando lá no agrupamento, né? E só tem o lançamento de cotações para esse último item. Então, assim, para eu aprovar o grupo todo, eu teria que ter já todos os itens com cotações lançadas e um fornecedor já selecionado, um ou mais fornecedores selecionados. Então, não tendo essa condição, eu não vou conseguir aprovar, não vou conseguir fazer a aprovação do bloco todo aqui, porque ele vai dizer que tem itens que não tem fornecedor definido, tá? Então não existe preocupação, né, nesse caso aqui. Mas o sistema me permite, se for o caso, né, porque às vezes diferentes itens, né, demora um tempo diferente, né, para os fornecedores me mandarem as informações que eu preciso. E essa, por exemplo, pode ser um material que eu tenho prioridade, né, na compra, tenho urgência na compra, então eu posso vir aqui e aprovar o item unicamente. Vir aqui e faço a aprovação do item unicamente. As duas aprovações possíveis dentro, né, e necessárias dentro do sistema: uma aprova a quantidade que foi solicitada e uma aprova o valor financeiro lançado, tá certo? Ele faz essas duas. Se eu quiser olhar as cotações que foram lançadas, deixa eu ver, não sei se eu estava com o item selecionado. E aí aparece aqui, quem está fazendo a aprovação pode verificar então que 2 foram selecionados, porque obviamente a quantidade, né, aprovada para cada um foi diferente e foi aprovado para diferentes fornecedores. Agora, várias coisas podem ser feitas, né? Ou só aprova, no caso quando eu faço, né, a aprovação, ou não aprovo, né, essa compra, ou em último caso tem uma terceira opção, é estornar isso
E aí o comprador tem que ser informado que precisa buscar mais cotações para esse material que foi trazido aqui para a tela de aprovação. Beleza? Matoi, Sim. mais uma perguntinha. Talvez você vá abordar isso mais para frente. Se for, você só dá um toque. O sistema tem algum recurso que diz o seguinte: olha, o parafuso aí tem um estoque mínimo de 100, de repente ficou com 80. Ele tem alguma coisa que, opa, você precisa comprar porque ficou com estoque abaixo do mínimo. Tem alguma coisa desse tipo? Tem sim, Pedro. E eu comentei no início, eu acho que comentei antes de você entrar para o nosso treinamento. É o seguinte: existem algumas funções, né, que fazem a automatização da alimentação da solicitação de compras. Uma delas é por origem do cálculo de necessidade de compras, onde tem vários parâmetros, onde pode ser definido o que deve ser comprado, né? Entre eles, um dos parâmetros possíveis de serem seguidos é esse estoque mínimo, tá? Bom, e eu também estava informando, Pedro, que dado o pouco tempo que a gente tem, né, até a gente chegar esse treinamento é bem curto mesmo. Se houverem mais dúvidas assim em termos de operacional, você fique tranquilo, pode me mandar por e-mail, tá? Isso que a gente está fazendo como treinamento, o escopo disso aqui hoje é somente essa parte mais básica, tá? Mas se tiver dúvidas um pouquinho mais complicadas, vocês podem me enviar por e-mail que eu vou respondendo na medida do possível, tá bom? Ok, valeu, obrigado. Beleza, voltando então lá na tela de cotações. A outra possibilidade de eu utilizar aqui o processo de agrupamento e cotações dado o tipo de materiais que eu preciso cotar, e eles serem muito parecidos e eles devem ser cotados todos juntos, vão ser efetivamente cotados todos juntos em um ou mais fornecedores, mas o pacote todo de itens é que vai ser cotado, né? Então, eu tenho um outro procedimento dentro da tela de lotes de lançamento aqui, de cotações, possível de ser utilizado. Então, isso depende do tipo de material e como ele é cotado junto aos fornecedores, tá? Se for o caso de ter vários fornecedores, e aí eu vou cotar vários fornecedores, e esse item cotado unicamente, né, separadamente, eu vou lançar nessa tela de itens aqui e faço o lançamento como eu fiz, acabei de mostrar para vocês, faço o lançamento das cotações, seleciono o vencedor. Agora, por exemplo, esse caso dos parafusos, né? Eu coto todos eles juntos, são todos materiais muito parecidos, só mudando lá as dimensões ou o tipo do parafuso, mas eu vou cotar todos eles junto dos fornecedores. O que acontece dentro do sistema? Eu tenho essa opção de cotação iniciando pelo fornecedor, né? Então aí eu vou fazer o seguinte, eu vou incluir aqui o fornecedor onde eu vou cotar um pacotão de materiais. Aqui já posso informar quem é o comprador ou não. Aqui, deixa eu passar aqui. Senão ele vai ficar me obrigando a... passou. Quem é o fornecedor? Aí ele já vai carregar aqui para mim as informações, né? O contato vai carregar, eu posso colocar observações e aquelas condições que já estiverem lá cadastradas ou não, ou nesse caso, para esse pacotão eu posso incluir nesse momento. Eu posso pedir para cada item eu editar unitariamente, né, um a um, uma edição completa, ou somente lançar os preços quando eu receber o pacotão lá de itens cotados com esse fornecedor, né? Eu posso, tanto um como outro são válidos aqui
na seleção. Então aqui lancei um fornecedor e aí eu posso, de duas uma, ou eu carrego, quando eu clicar aqui em itens, eu vou carregar toda aquela relação de itens que estavam lá agrupados, porque eu sei que todos eles vão fazer parte da cotação que eu vou fazer com esse fornecedor, ou eu posso selecionar daquela lista quais itens eu quero incluir nesse pacotão. E aí o que ele traz aqui são os itens, sendo que o que está aqui já em cinza, né, não vou poder mais não posso selecionar porque ele já tem cotações lançadas. Então aqui eu vou selecionar, eu posso selecionar manualmente, eu dando um duplo clique, ou através desse botão, ou selecionar todos, ou excluir, tirar da seleção todos. Aqui no caso eu vou fazer isso manualmente aqui, selecionando os parafusos aqui. Aí eu fecho. Ele me diz que eu selecionei 6 itens, que são os itens que vão aparecer aqui agora. Beleza? Ok. Bom, aí o que acontece aqui nessa tela especificamente com essa possibilidade de cotar o pacotão? É somente nesse caso aqui, tá? E aí volta aquela pergunta do Pedro, né? Neste momento aqui, eu consigo utilizar uma das funções adicionais aqui, que é enviar para o fornecedor. Aqui não. Quando eu dou esse comando aqui dentro do meu sistema, essa minha base não está habilitada, mas existe um comando, uma função, que ele, utilizando esse envio, ele tem que estar habilitado também dentro da sua base. Se der esse mesmo erro que aconteceu aqui para mim, você tem que informar o suporte, tá? Que eles têm que instalar a função que cria uma planilha Excel, num padrão, numa ordem de colunas já pré-configurado, tá? E essa planilha, ele vai ser salva numa das pastas, normalmente aquela pasta padrão E2Copy exporta, né, dentro do sistema, né, na máquina local, vai criar uma planilha com a lista desses itens que você tem aqui selecionado. De maneira que você pega essa planilha e envia para o fornecedor esses itens, essa lista de itens que você quer cotar com ele lá. Né? E aí, se não houver essas informações, vai vazio e ele pode preencher também. E ele pega esse conteúdo aqui, cria uma planilha e essa planilha você envia para o fornecedor e pede para ele preencher dentro das informações que são relevantes para efeito da cotação da compra. Depois, quando ele te mandar de volta, ele tem que te mandar a planilha preenchida. Existe uma função que faz a importação dessa planilha de volta, com ela preenchida. Eu tenho que estar com status de enviado, que só é gerado depois que eu faço aquele comando do envio, tá? Então ele vai permitir eu gerar a planilha, enviar lá, mandar por e-mail lá, mandar de alguma forma para o meu fornecedor, o fornecedor preenche lá tudo que eu quero, lá os preços, as condições e tal, e eu depois venho aqui no comando e faço a importação, né? A função vai perguntar onde que está dentro da sua máquina, né? Onde que está lá localizar o arquivo, onde ele estiver copiado, a planilha estiver copiada, de lá você indica para o sistema e ele vai importar isso e vai carregar exatamente todas as informações que o fornecedor te enviou. Dessa maneira, ele não vai ser necessário fazer o que eu vou fazer aqui manualmente, né? Eu vou informar manualmente todas as informações. Essa é a tela completa. Se eu tivesse optado, né, pela opção, deixa eu ver se eu já consigo mudar aqui nos parâmetros. Ainda consigo mudar?
permite. Então agora eu vou fazer o lançamento. É uma tela mais simplificada, tá certo? Que me permite aqui vir aqui e lançar só o preço. Quando fica em azul, significa que eu já lancei, que tenho a informação. Se fosse feita pela importação da planilha, ele já amarraria, já deixaria tudo nessa cor verde aí. Se todos eles tiverem lançamento que veio pela importação da planilha. Beleza. Tá? Então assim, saindo aqui, ele vai me apresentar o lote total do item, vai dar o totalzão do pacotão, né? E eu posso fazer a mesma coisa para outros fornecedores, para quem eu vou mandar fazer a mesma coisa. Eu vou mandar a lista, e ele vai preencher, eu vou puxar a lista, importar, fazer aqui, verificar e tal, né? E os comandos de envio e de importação também pode ser usados esses botões aqui, tá? A geração do arquivo da planilha e a importação da planilha usando esses botões aqui. Uma vez definido, né, no pacotão total, de quem é que você vai comprar efetivamente os materiais, né? Você vai informar quem ganhou. Eu vou dar o ganho para esse fornecedor aqui, nesse caso aqui. Então, a partir daqui, a mesma coisa. Agora eu vou lá na tela de aprovação. Se eu chegar aqui nos itens agora, porque eu vou ter a informação de quais itens tem cotações lançadas, né? E quem tem já fornecedor selecionado. Então veja, aqui já está indicando, já houve indicação. Ainda tenho 3 itens que não houve lançamento algum, né? Mas eu posso vir aqui e tentar aprovar um a um. Então vou fazer aqui. Aí, obviamente, aquelas três possibilidades, né? Ou eu aprovo, ou reprovo, ou estorno para o comprador fazer mais cotações do item. Então eu aprovo a quantidade, pode ser parcial da quantidade que foi solicitada, ou total. Aprovo o volume, que é a quantidade, e aprovo o financeiro. A mesma coisa em relação a essas informações aqui. Então agora eu tenho aqui um item aprovado, né? Ou eu faço dessa maneira, ou espero lançar fazer todos os lançamentos, né? Do comprador fazer todos os lançamentos, e aí aprovo depois, posso vir e aprovar o pacotão todo. Fazendo o lançamento, né, da aprovação de tudo. Somente tendo pelo menos um item já aprovado, da minha lista aqui, né, que eu vou ter, como é que eu consulto se tem aprovação ou não? Ele muda esses status aqui, ó. Então já houve a aprovação de volume e a aprovação de financeiro. Com um item só aprovado já, eu consigo utilizar um recurso dentro do sistema, que é a geração do pedido de compra automático, a partir dessa tela de aprovação, né? Então, ou eu aprovei o pacotão todo, e aí ele vai gerar os diversos pedidos de compra direcionado para cada um dos fornecedores que foram aprovados,
Ou nesse caso aqui, como lembra que eu fiz a divisão, né, das quantidades entre tá selecionando certo. Entre os dois fornecedores, né? Aí eu tinha anteriormente outros já aprovados. Dos 7 já lançados, um item com 2 fornecedores já gerou, teve aprovação e já gerou um pedido. Então foram criados 2 pedidos, um para cada fornecedor que eu tinha lançado como vencedor da cotação lá dentro da tela de agrupamento, né? Então assim, se eu olhar agora lá na tela de pedido de compra, o pedido 43 e o pedido 44 estão lá lançados. O pedido 43 do item com este item. Esses itens e o próximo, o item 44. Aliás, eu acabei de pegar um bug no sistema, né? Não sei se vocês notaram, eu vou ter que informar isso a meu pessoal de desenvolvimento. Na hora da divisão, ele me trouxe os itens, mesmo aqueles itens não aprovados. E a gente vai resolver essa questão nessa versão aqui que eu estou utilizando para demonstração. Ele tinha que ter trazido só esse item que eu já tinha dividido as quantidades. Beleza. Eu vou informar isso depois no meu pessoal do desenvolvimento. A partir daqui, efetivamente, aqui eu seria obrigado, na verdade, com esse problema que me aconteceu, eu teria que excluir os itens que vieram que não deveriam ter vindo. Essa seria a informação correta, né? Então, a parte deste item, nessa quantidade para este pedido com este fornecedor, o mesmo item com outro fornecedor. Ele está me trazendo o recálculo das parcelas. O mesmo item com outro fornecedor. Na quantidade que eu defini aqui para ele, que eu iria comprar dele. Bom, dentro dos pedidos de compra, né, basicamente esse seria o procedimento para a criação, né, dentro de todo esse procedimento, dentro do compras, do processo de compras, até chegar aqui ao pedido de compra. O que termina o procedimento aqui seria basicamente eu confirmar esses pedidos, porque somente pedidos confirmados é que vão efetivamente poder ser recebidos lá, né? Porque o sistema faz aquela integração, né? Que é possível ser feita no recebimento da nota com os pedidos, e lá só vai listar pedidos que estejam confirmados. Então eu tenho sempre que me preocupar em ter essa confirmação aqui.
Daqui eu posso imprimir o meu pedido de compra, enviar para o meu fornecedor, ou não, eu só mandar uma confirmação para o fornecedor e aguardar a chegada da nota, né? A parte da entrada da nota não vai fazer parte no escopo desse treinamento hoje, tá? Ele é somente para efeito do treinamento mais avançado, porque envolve importação, envolve uma série de coisas lá com relação à verificação de divergências e outras coisas que fazem parte do nosso treinamento avançado, tá? Eu queria mostrar para vocês ainda, dentro do escopo deste treinamento básico, os relatórios que existem dentro do sistema que estão relacionados a esse processo de lançamento até a geração do pedido de compra, né? Bom, uma das coisas que eu não comentei é que a gente usou todo esse procedimento, né, de solicitação, cotação, aprovação e geração do pedido de compra, mas os pedidos podem simplesmente ser inseridos manualmente também, né? Não tem nenhuma restrição a isso, que seria o procedimento mais simples dentro do módulo de compras, né? Basicamente eu pego e incluo o pedido de compra, manualmente todas as informações, o fornecedor, todas as condições, depois lá os itens e as quantidades que vão ser compradas, que estão sendo compradas, né? Então aqui um dos relatórios possíveis de serem gerados, né, é simplesmente gerar os dados de um pedido específico. A visualização dele pode ser somente com os dados dele, ou também com os dados do fornecedor. Então sai aqui com os dados do fornecedor, o item que está sendo comprado com ele, em que condições, em que valores aqui, certo? Essa é a impressão básica de um pedido padrão. Eu posso relacionar, e aí essa questão desse aplicativo de filtragens, né, dos relatórios, e eles vão mudando conforme o contexto, né? Ele me permite aqui fazer a seleção ou filtragem, né, dos pedidos que eu quero imprimir, e aí ele vai ter, aí vocês vão entender que ele tem as possibilidades aqui, ó, pela data do pedido, pela data de entrega que está informada lá no pedido, e pela numeração, a ordenação, né, pela numeração do pedido de entrega, pelo pedido da numeração do pedido de compra. A filtragem dessas datas aqui é pela data do pedido. Se vai filtrar algum status ou não dos pedidos. Se eu disser assim aqui, eu tenho que dizer quais status eu quero que ele filtre para mim. Se de um fornecedor específico, se de um projeto específico, se vai imprimir os itens que foram comprados nesses pedidos ou não. Tem modelos de relatórios com diferentes configurações. Eu vou gerar um primeiro somente aqui, do período. Pode ser de um único pedido, para uma classe de fornecedores, para um único item. Eu vou gerar esse relatório. Então, este modelo de relatório traz código, data do pedido, número do pedido, status, código do fornecedor, valor, data de entrega, validade desse pedido e observação, né? São informações. Lembrando sempre que esses campos aqui são esses relatórios nativos, né? Eles são travados, né? São fixos, não tem como editar, fazer qualquer alteração nesses relatórios nativos, tá? A única possibilidade de vocês utilizarem recursos dentro do sistema que permite geração de relatórios conforme o que vocês desejarem, né? Que não seja dentro desse perfil já fixo, né? Vocês utilizarem
ou as planilhas dinâmicas dentro do próprio pedido de compra, né, lá usar a ferramenta da planilha dinâmica, ou de usar o gerencial e utilizar os consultas que fazem parte de um treinamento mais avançado dentro do módulo, tá? Que aí é possível tirar essas informações de uma maneira mais personalizada. Bom, eu fiz a geração em cima dos pedidos. O próximo relatório que eu tenho aqui é o relatório sobre as solicitações. Também com as suas filtragens próprias, que eu posso gerar também com os mesmos recursos. Então, houve aqui somente o lançamento dessa única solicitação aqui que eu tinha nessa data aqui. Enfim, da parte de formação básica do módulo, né, que eu comentava, eu não sei se ficou especificamente alguma dúvida muito mais específica, mas basicamente seriam essas informações que a gente está passando. Eu quero dar a oportunidade, assim como o Pedro teve, né, ainda, se houver algumas dúvidas que vocês queiram tirar, né? Se eu não sei, eu não estava observando se houve lançamento no chat, eu vou verificar se houve lançamento primeiro no chat, senão eu quero abrir para vocês poderem também fazer as suas perguntas, os seus questionamentos aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui no chat primeiro. Cadê o comando do chat? Está aqui em algum lugar. Aqui. Beleza. Ô, Matui, Pois não. esse treinamento você falou que está gravado? Tá, está gravado e assim que a gente terminar, a gente vai editar e passar para vocês, tá? Todos os Tá, que e aí eu estão... posso passar para alguma pessoa? Sim, mesmo para reforçar, né? Por isso que eu estava comentando que não precisaria fazer anotações. Tudo isso que foi abordado aqui vai estar nessa gravação. Tá nessa gravação, exatamente. Tá ótimo, então. Beleza. Bom, a Rafaela pergunta aqui se é possível ir de solicitação de compra para pedido sem passar pelo processo de cotações. Rafaela, não é possível fazer isso, tá? A única possibilidade é passar pelo processo de cotação e aprovação para chegar até o pedido de compra, tá? A partir das solicitações. Agora, o que existe é uma solução já no nível mais avançado, é que a tela de cálculo de necessidades, tá? Ela tem lá entre as suas possibilidades você já passar direto do cálculo da necessidade, no processamento do cálculo da necessidade, direto para o pedido de compra. Em que condições? Quando o item tem fornecedor único, e aí é aquele fornecedor preferencial que consta lá no cadastro do produto, né? E valor negociado lançado. Somente com essas duas informações é que o sistema, lá na tela de cálculo de necessidade, já geraria automaticamente o pedido de compra direto, né, através do processamento do cálculo de necessidade de compra, tá? Essa é a única possibilidade. O Edivaldo pergunta: para cotações, todos os fornecedores têm que estar cadastrados? Sim. Para cotação, o fornecedor tem que estar cadastrado e, de preferência, já com aquelas informações que facilitariam, né, o preenchimento das cotações, já com aquela parte de informações básicas de condição de pagamento, transportadora, se for o caso, né, tiver já ligado lá no cadastro. Beleza. Mais algum questionamento? Eu quero abrir aí a todos, né, se houver mais questionamentos, está livre aí, pode questionar, tá bom? Pode abrir o seu microfone e fazer a sua pergunta. Matui, os relatórios existentes hoje, nativos, qualquer modificação que porventura eu necessite para atender às nossas necessidades, tem que passar pelo desenvolvimento de vocês disso aí, certo? Dificilmente a gente vai fazer alterações em relatórios nativos, tá, Pedro?
A única possibilidade é aquela que eu te falei. Você tem que estar treinado na utilização daquela ferramenta, por exemplo, da planilha dinâmica, né? Que lá você pode selecionar os campos, montar o relatório do jeito que você quiser. Primeiro uma consulta, né? Mas ali aquela consulta pode ser impressa, pode ser filtrada do jeito que você quiser, com a informação que você quiser. Esse é um recurso também avançado dentro, não é só de compras, né? Na verdade, qualquer contexto dentro do sistema OC hoje, do sistema Endoscope, né? É possível fazer a utilização dessa planilha dinâmica, tá bom? Ok. No caso de campo, o Edvaldo pergunta no caso do campo de projeto, né? Temos que estar usando o módulo de projetos ou ou é apenas informal? Não, tem que estar usando o módulo de projetos. Lá só é possível informar codificação do projeto se ele só traz, na verdade, ele só aceita a informação de projetos lançados dentro do cadastro de projetos, sabe? Então, se não houver lançamento lá, ele não vai permitir informar esse projeto, ele informar isso no campo projeto lá, tá? Usar um número de orçamento do meu cliente neste campo. Não, ele não é um campo livre. Em última instância, o que a gente pode fazer é criar um campo adicional para você, que é bem simples, isso para dentro do nosso sistema, né? Bem flexível. A gente simplesmente customiza a criação de um campo um campo a mais que receberia essa informação do seu orçamento, ou até mesmo, aí seria uma customização um pouquinho mais avançada, você poder selecionar a partir da própria lista de orçamentos e aí ficar com o campo relacionado lá na solicitação. Tá? Mas aí isso exigiria uma customização um pouquinho mais avançada. Beleza. Mais algum questionamento? Bom, vocês sintam-se à vontade, tá? Mesmo que não estejam lembrando agora, porque o que eu passei, na verdade, foi um processo muito básico, né? Para quem realmente não tem muito conhecimento do módulo em si, mas muitas vezes eu tô vendo aqui pelo nível de perguntas que vocês estão fazendo, já são usuários já constantes do sistema e estão pedindo um treinamento aí, na verdade, um pouquinho mais avançado. A gente vai providenciar esse tipo de treinamento também, vai divulgar no devido momento, aí vocês vão poder se inscrever para eles também, tá bom? Só que o escopo desse treinamento especificamente ficou só mais na parte de funções básicas, tá bom? Ok, gente. Então, se houver depois mais dúvidas, eu estou aí à sua disposição. Vocês podem me enviar aí o e-mail, eu vou, dentro do tempo que eu houver disponível para poder responder vocês, eu vou respondendo conforme a possibilidade, tá? E, enfim, vocês se sintam à vontade aí para receber, já vão estar, né, recebendo esse treinamento gravado. Aí qualquer outra próxima dúvida enviem aí para mim esse e-mail que eu vou respondendo conforme for possível, tá bom? Eu agradeço aí bastante a presença de todos. A HOC se sente muito honrada por ter vocês como clientes e que a gente possa realmente estar cada vez mais, né, elevando esse nosso nível de parceria com todos vocês, e eu agradeço bastante a participação de vocês, tá bom? Um grande abraço a todos, vamos estar encerrando nesse momento.